Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja. Voltamos aqui para continuar o nosso estudo sobre mandamentos recíprocos. Temos trabalhado esse tema com os irmãos e eu creio que esses mandamentos são grandes desafios para nós cristãos, grandes desafios da prática da nossa fé. Então, creio também que eles são bênção para as nossas vidas. Jesus e os apóstolos enfatizaram esses mandamentos e eles devem ser vividos por cada um de nós, abençoando as nossas vidas e abençoando a vida daqueles que estão ao nosso redor. Esses mandamentos são de características relacionais, chamados mandamentos mútuos também, por alguns irmãos nossos, e outros ainda chamam esses mandamentos de mandamentos da maturidade. E de fato são mandamentos de maturidade cristã, porque não são mandamentos fáceis de serem desenvolvidos por cada um de nós. Por isso, está envolvido nesse estudo o entendimento de que nós contamos com a graça do nosso Deus e com a ação contínua do Espírito Santo, agindo em nosso coração e em nossa mente, nos motivando e nos ensinando dia a dia a vivermos a prática da nossa fé, a exemplo da pessoa de Cristo Jesus. Esses mandamentos, meus irmãos, eles têm a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem a ver com viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós temos já outros estudos nessa linha desse tema, e você, querendo, assista aos vídeos anteriores para que você possa ter uma visão maior da introdução desse tema e do desenvolvimento que ele tem tido até aqui nesse momento. Hoje nós vamos pensar sobre o mandamento de honrar um ao outro. Eu penso que, se fosse possível, toda a humanidade, uma nação, uma cidade, um bairro que seja, viver a ética do cristianismo, a ética do reino de Deus, nós teríamos uma mudança maravilhosa, uma grande transformação na vivência social. No entanto, sabemos que para nós cristãos que somos regenerados, nascemos de novo, temos o Espírito Santo de Deus em nós, mas temos ainda a nossa natureza pecadora, caída, nós já temos grandes dificuldades para viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. E a sociedade como um todo, pensando aí numa divisão, nessa sociedade entre aqueles que creem e aqueles que não creem, nós então teríamos uma maior dificuldade de aceitação dessa ética na sociedade, a ética do reino, a ética bíblica, a ética da vontade de Deus para nós, como uma prática a ser vivida por toda a sociedade. Então, com isso eu quero dizer que, basicamente, de forma direta e objetiva, esses mandamentos recíprocos se aplicam a mim e a você, a cada homem e mulher cristã. Então, é para mim, para você, que o Senhor deixou registrado aqui esses textos para a nossa meditação, reflexão e prática da vida cristã. Então, não é um pedido de Jesus, não é uma indicação apenas dos apóstolos de algo que nós, se quisermos, podemos viver. Mas são mandamentos na inspiração do Espírito Santo, que foram registrados aqui na Palavra de Deus, para que nós, como igreja, possamos viver. Muito bem. Nós temos aqui como texto, o texto básico para a nossa reflexão, a carta de Paulo aos Romanos,
Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, apenas o versículo de número 10, diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos orar. Deus eterno, bendito e santo, estamos diante da leitura da Tua Palavra e suplicamos para que o Teu Espírito Santo mova o nosso coração, iluminando, ó Pai, de maneira que possamos olhar a Tua Palavra, inspirada, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, registrada aqui por homens inspirados pelo Senhor. Precisamos então que o Senhor nos ilumine, para que ela seja muito mais do que apenas letra diante dos nossos olhos, seja o Senhor falando com cada um de nós. Dá-nos a graça de não sermos apenas bons ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Paulo escreve essa carta, que é uma carta profundamente teológica, e o apóstolo Paulo desenvolve aqui vários temas teológicos ao longo da carta. No entanto, o apóstolo também traz já a prática dessa fé para cada um de nós. O apóstolo Paulo vai falar não apenas de uma linha teológica, doutrinária, e até podemos assim dizer, teórica, mas o apóstolo também traz aqui a prática da fé cristã. E vemos aqui então o apóstolo Paulo falando a respeito de como deve ser a atitude de um homem e de uma mulher justificado em Cristo Jesus. Embora nosso versículo esteja se dirigindo e falando mais especificamente desse dever e dessa atitude do crente para com o crente, do irmão com o seu irmão na fé, dentro da família da fé, ele é um texto básico para nós, porque traz a ordem, o mandamento recíproco de honrar um ao outro. No entanto, esse texto ele está também linkado a muitos outros que trazem também essa mesma ordem, né, de honrar. Então, nós teremos esse texto como um texto básico, mas ampliaremos, então, a nossa reflexão ao longo de outros textos também que vamos citar aqui. Então, mandamentos recíprocos. Hoje falando mais especificamente sobre o mandamento de honrar um ao outro. É interessante percebermos que os mandamentos recíprocos, eles quase se entrelaçam. Então, é muito difícil nós falarmos de um mandamento sem tocar em um outro. Então, é provável que isso aconteça, né? Nós vamos falar aqui de honrar, e o apóstolo Paulo fala honrar num contexto de amor, né? Nós observamos aqui no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Então o apóstolo Paulo coloca o amor aqui, o amor fraternal, o amor entre irmãos, e quando ele trata desse tema, ele vai dizer também preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor, ele é prático, irmãos, né? O amor é prático. Já falamos isso em outro vídeo, mas apenas tocando aqui, como eu acabei de dizer, o amor é prático. O amor é muito mais do que uma verbalização e uma declaração de um homem para uma mulher, de um pai para um filho, de um filho para o pai. O amor, ele é prático. E uma das práticas do amor fraternal entre irmãos é o amor que reconhece a dignidade de ser
honrada as pessoas que estão conosco. Então, em primeiro lugar, nesse primeiro momento, vamos pensar assim. Vamos pensar a respeito da palavra honra e seu significado, né? Honrar. O dicionário vai dizer para nós que honrar é distinguir, enobrecer, é dignificar, engrandecer, elevar, notabilizar, valorizar, considerar alguém como ilustre e cheio de reputação. Tem o sentido de respeitar, reverenciar, admirar, estimar e considerar o outro. Quem honra, enaltece, aclama, exalta, louva, distingue, condecora, homenageia, agracia, premia e por aí vai. Então, o contrário de desonrar é sempre a omissão em conceder essas ações que eu acabei de falar aqui. E não apenas se omitir em conceder, mas às vezes até em se colocar no lugar e receber a honra por algo que nós não fizemos e que é digna a outra pessoa. Então, às vezes desonramos as pessoas quando, em primeiro lugar, nós não reconhecemos a dignidade dessa pessoa em ser honrada. E omitimos isso, nos calamos, não reconhecemos, não dizemos, não enaltecemos, não trabalhamos de maneira digna com aquilo que essa pessoa fez. E também quando nós roubamos, né? Quando uma pessoa toma a honraria, toma a dignidade, o reconhecimento por algo que não foi ela que fez, foi outro que fez. Então, é interessante percebermos isso. É claro que algumas dessas ações aqui de honra que nós falamos, nós não damos ao homem, nós não damos ao ser humano, nós prestamos apenas a Deus, né? A questão de culto, a questão de louvar enquanto Deus, louvamos apenas Deus, apenas o Senhor, mas louvamos, ou seja, falamos bem, nós enaltecemos aquilo que um ser humano pode também ter feito. Então, honrar o outro, meu irmão, minha irmã, significa respeitar a pessoa na atribuição em que ela está exercendo. Alguém que está desenvolvendo um determinado cargo, seja ele no âmbito religioso ou no âmbito civil. Honrar significa reconhecer essa pessoa nessa posição. Então, reconhece-se que ela é digna de um tratamento diferenciado, não enquanto ser humano melhor do que o outro, mas diante da posição em que ela está. Porque muitas vezes, para que ela possa exercer a sua função de maneira perfeita, ela precisa ser respeitada na sua função. E isso é honrar. Isto é honrar. Então, valorizar a pessoa por aquilo que ela está fazendo. Isso é interessante. Você honra uma pessoa no exercício mais simples que ela possa fazer. Né? Um servidor público que limpa as ruas, que recolhe o lixo, ele é digno de ser honrado pelo exercício que ele está fazendo. Reconhecer o valor dessa ação enquanto um benefício à coletividade. Então, sim, deve ser honrado, tratado com respeito, né? Não desfazer da sua função, não desfazer da pessoa que está naquele exercício, quando alguns consideram ser uma coisa simples, uma coisa para alguns até indigna. Não, muito pelo contrário. Enquanto cristãos, enquanto homens de Deus, entendemos que há dignidade naquele serviço, sim.
a dignidade. Então, desde um serviço comunitário de limpeza das ruas até o mais alto escalão do serviço público, deve-se entender que há uma honra devida, um respeito devido. Então, isso é importante nós percebermos, nós entendermos. Então, reconhecer os feitos, os méritos que alguém tem. Para que isso aconteça, nós precisamos nos revestir de modéstia, de humildade, de discrição, revestirmos o outro de estima, consideração e dignidade. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades, porque em nossa sociedade cada vez se torna mais difícil observarmos ações de honra. Cada vez se torna mais comum a nossa condição social desonrar as pessoas, não reconhecer o respeito devido a cada ser humano, enquanto pessoa, na sua singularidade, né? E não reconhecer o respeito, a dignidade das pessoas em suas funções. Não reconhecer a dignidade das pessoas em suas tarefas, naquilo que elas fazem e já fizeram, em prol da sociedade, em prol de uma família, em prol de uma igreja, enfim. Então, é interessante observarmos que a nossa sociedade cada vez mais abandona a honra. A honra. Nas sociedades onde isso se faz de uma maneira mais efetiva, há uma diferença muito grande na cultura, na sociedade e até mesmo no desenvolvimento social dessa sociedade. Então, é algo muito importante. Nós, enquanto cristãos, devemos entender que essa é a direção de Deus para as nossas vidas. Devemos considerar as pessoas, os seus cargos, as suas funções, considerar o ser humano, todo ele enquanto ser humano digno de ser respeitado e reconhecer as pessoas também como dignas de serem respeitadas nas suas funções. Então, isso começa num ambiente familiar cristão, na vivência da família da fé, onde o apóstolo Paulo escreve aqui de maneira mais objetiva, mas deve transbordar, extrapolar na vida do crente, alcançando todos aqueles com os quais nós convivemos. Então, o mandamento para nós é honrai uns aos outros. Colaborando nessa ideia, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 nos diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é honrar. Honrar é exatamente essa prática de não colocar ações partidárias, a busca pela glória pessoal, mas um revestimento de humildade e consideração ao outro como ele não é, mas como um superior a mim. Ou seja, eu preciso viver de maneira onde eu não me coloque superior ao outro, mas onde eu reconheça o valor da vida humana do outro como um bem, como algo precioso, no qual vale a pena até mesmo abrir mão de alguns direitos meus em prol da paz, da vivência, da convivência e de maneira que mais objetiva de honrar o outro. Quer ver um exemplo disso, de honra do direito, né? Se observe
nós temos na prática da sociedade a prioridade do idoso, né? O idoso tem prioridade. Então, eu tenho às vezes pressa, você tem pressa, queremos logo aquilo que está ali para ser comercializado, ou num banco, ou enfim, né? E é direito nosso ser atendido, chegamos primeiro. Então nos parece que temos vários direitos, mas é direito o reconhecimento da condição do idoso, e isso é honrá-lo. Isso é honrá-lo também. É reconhecer a condição dele, e então, enquanto uma pessoa que tem as suas fragilidades, já teve a sua experiência de vida, né? Sua vida, trajetória de vida, e agora deve ser também cuidado pela sociedade. Pela sociedade. Então abrimos mão daquilo que seria um direito até nosso, chegamos primeiro, enfim, seja lá o que haja aí, temos pressa, temos compromisso, estamos atarefados, mas aquele idoso, aquela idosa tem prioridade, e ele entra na fila de prioridade e é atendido antes de mim. Há quem não aceite, há quem não compreenda, mas esse é um viés da vida cristã. Cada vez mais a nossa sociedade se afasta dessa prática de honrar um ao outro. Muito pelo contrário. No trânsito, na fila, na convivência social, na escola, em muitos, e se não todos na realidade, em todas as camadas relacionais da nossa sociedade, em cada viés deles, são flagrantes as atitudes de falta de honrar o outro, de tratar o outro de maneira digna. Mesmo às vezes, alguém que está no exercício da sua função, revestido ali de autoridade para exercer a sua função, as pessoas desonram e tratam de maneira indigna. Mandamentos recíprocos. Honrai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro vídeo sobre esse tema. Nós vamos encerrar aqui, mas vamos ainda trazer outros exemplos bíblicos sobre o honrar um ao outro. Então, Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus te conceda reflexão a respeito desse assunto e que você seja honrado. Você seja honrado na sua função, no seu exercício, no seu papel na sociedade, e você também honre, trate com honra, com dignidade aqueles com os quais você convive. Deus te abençoe, um forte abraço. Vamos encerrar aqui ainda orando e suplicando ao Senhor a bênção sobre a sua vida e sobre a minha. Deus eterno, Pai querido e amado, sabes e conheces, ó Deus, a inclinação do nosso coração, e queremos muito mais ser honrados do que honrar. Queremos muito mais, ó Pai, dignidade do que dignificar o outro. Que o Senhor seja honrado em nossas vidas, também na honra que exercemos, ó Pai, nos nossos relacionamentos. Que a honra devida ao Senhor seja somente ao Senhor, e que a honra devida uns aos outros seja exercitada por cada um de nós como teus servos, e que o Senhor seja glorificado em cada uma dessas ações. Ajuda teu servo, tua serva, a mim, a cada um de nós, a vivermos este mandamento recíproco, de maneira a transformar o lugar no qual nós estamos inseridos, nossa casa, nossa igreja, nosso bairro, nosso local de trabalho. Oramos assim, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.